Boa noite a todos. Mais uma vez um privilégio estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Este é um privilégio que foi conferido ao ser humano mortal, ao ser humano comum. E que privilégio nosso iniciarmos o sábado de uma forma especial junto dos irmãos aqui na casa de Deus. É um privilégio ter você e estar com você aqui. Existe um texto na Bíblia, eu queria ler o finalzinho deste verso para vocês, que é Lucas capítulo 18, você não precisa abrir a sua Bíblia, porque ele apenas é introdutório para o nosso motivo de oração de hoje. Cada uma das noites, ou cada uma das manhãs, dos nossos 2 finais de semana, que é hoje, sexta 10, 11, 12, e na próxima sexta, sábado e domingo, nós estaremos encerrando 2 semanas, 2 finaizinhos de semana, um interligado com o outro com um propósito especial. Neste final de semana, nós estudaremos se somos de Deus. Já se fez essa pergunta? Já olhou para o espelho e perguntou, eu sou realmente de Deus? Este deve ser um questionamento contínuo do povo de Deus que vive nos dias finais da história desta terra. E quando nós pensamos nos dias finais da história desta terra, nós temos pela revelação profética, temos também pelo cenário que a Bíblia apresenta para nós, dias terríveis, dias cruéis. Eu começo a me perguntar, e por isso o primeiro tema de oração desta noite tem que ver com a nossa fé. Eu começo a me perguntar se apenas a pandemia já não foi uma boa demonstração se realmente temos fé ou não. Quando eu olho para o cenário da igreja brasileira, pelo menos, lá no Brasil, muitas igrejas não voltaram. Eu me recordo que quando começou a pandemia, eu era pastor de uma igreja grande e uma boa parte dos irmãos não voltaram mais a ocupar os bancos. Na ocasião, nós estávamos ampliando a igreja e ficou lá uma igreja ampliada, bela, com bancos confortáveis, com uma aparência extremamente agradável, e alguns nunca mais voltaram a sentar naqueles bancos. E aí vem, então, uma inquietação das últimas palavras do verso 8, e é Cristo quem disse, depois de falar em uma parábola, ele disse assim, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Se fosse dito hoje sobre a tua e a minha experiência com Deus, será que a nossa fé está desenvolvida da forma como Deus quer que desenvolvamos? Ou será que é necessário entendermos quando Cristo disse que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, um pequenino grão, esta fé seria o suficiente para dizer para um monte, saia daqui e vá para lá. E assim aconteceria. Será que nós não estamos com a mesma necessidade que os discípulos entenderam naquele dia? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Hoje eu quero orar com vocês e orar por mim também, por este aspecto, a nossa fé. Para que Deus nos conscientize dos dias que estamos vivendo, dos dias que ainda viveremos, que Deus nos conscientize para que todos os dias, em todos os momentos, clamemos a Ele. Clamemos a Ele para que Ele nos dê fé. Talvez estejamos na necessidade de ter fé, ou quem sabe, de aumentar a nossa fé. Eu quero te convidar neste momento, do jeito que você está, você que também está acompanhando pela internet, do jeito que você está, feche os seus olhos neste momento. Coloque-se nas mãos de Deus e de forma assim bem particular, nos momentos agora de silêncio, ouvindo bem baixinho o fundinho musical que será colocado sobre a oração, que você se entregue para Deus, que você se derrame para Ele de forma especial, falando deste item hoje, a sua fé. É um aspecto pessoal, hoje não é e agora não é o momento de você orar pelo seu filho, pelos seus pais, não é o momento de você orar pelo seu vizinho, por aquele que você está estudando a Bíblia ou com intenção de estudar a Bíblia. Este é o momento de você orar por você.
Fale com Deus neste momento. Fale sobre a sua relação com Ele. Ore sobre a sua fé. E daqui a pouco eu oro por você e por mim também. Pai bondoso, no teu trono de graça chegam orações, clamores, de realidades que só o Senhor conhece. Neste momento chega ao Senhor orações, solicitando do Senhor a tua manifestação em prol da fé de cada um destes teus filhos que aqui estão, ou daqueles que estão conectados conosco através da internet. Bom Pai, o Senhor conhece a minha realidade. O Senhor conhece a realidade deste teu filho que ora comigo neste momento, desta tua filha que ora comigo neste momento. Se os dias atuais requerem de nós fé capaz de suportar lutas, provações, adversidades, problemas, quedas, os dias que virão certamente exigirão de nós uma fé ainda mais fortalecida, uma fé ainda mais solidificada pela tua palavra. E nós reservamos neste momento, nessa temática deste final de semana, onde uma pergunta está sendo feita: somos de Deus? Pai, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, fé capaz de suportar e de viver uma experiência contigo, mesmo diante do cenário que está proposto para os dias que se seguirão. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, fala alto conosco, por favor, e continue cuidando de todos nós, pois nós oramos entregando-nos, ó Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O primeiro final de semana tem que ver com uma pergunta que você precisa fazer a cada dia ou a cada noite. Como que está a sua experiência com Deus? A temática de hoje é como se fosse um resumo do que nós vamos falar nos outros 5 temas. Hoje se conclui, mas fica aberto a alguns questionamentos que serão respondidos amanhã pela manhã, aqui no culto na igreja, no domingo à noite, às 19 horas também, aqui na igreja, e por fim, na sexta-feira que vem, também no sábado pela manhã, e no domingo à noite, com uma mensagem, encerrando então com um momento, um chamado à reconsagração ao Senhor, através da ceia do Senhor. A Santa Ceia, como é conhecida por nós há muito tempo. Hoje o nome já mudou, não é mais Santa Ceia, hoje se fala Ceia do Senhor. E eu quero te convidar, nós vamos usar bastante a Bíblia em todos os encontros. Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 1. Tem 2 versos bem conhecidos e nós vamos começar. Você vai perceber que a temática começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Nós não vamos estudar os 66 livros, mas o propósito é que você entenda de que Deus, que fez todas as coisas, é o Deus que vai refazer todas as coisas. Então acompanhem comigo aí, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler os versículos 27 e 28. O texto bíblico diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o verso 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse, sejam, me ajudem aí, sejam fecundos ou férteis. O que mais? Multipliquem-se. O que mais? Encham a terra. E o que mais? Sujeitai-a. Depois termina dizendo: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja. Olha que interessante. A Bíblia no capítulo 2, no verso 7,
diz a forma como Deus fez o homem. E no verso 15 do capítulo 2, ainda diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas. O que ele pôs para que eles assim o fizessem? Cultivar e guardar. Olha só a recomendação de Deus. Tão logo Deus cria o ser humano, ele então dá esta ordem. Ele diz o quê? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. E eu quero ver aqui aqueles que levaram aí a sério a ordem de Deus. Quantos filhos vocês têm? Eu só tive 2. Quem teve mais que 2 aqui? Deixa eu ver. Olha, ok, 4. Quantos tiveram mais do que 4? 5. 4. Alguém teve mais de 5? 5 também? Olha aí, o Mano e o Moisés. O senhor teve quantos? O senhor teve 6. Olha aí, todos econômicos aqui, né? 8. 8. Olha, o senhor já levou um pouco mais a sério o verso, né? Alguns parecem que liam só este verso na Bíblia, né? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Eu sou filho de um indivíduo que aparentemente só lia este verso. Pela situação dele, ele teve alguns. Dá para somar aí os 8 do Senhor, mais os 5 do Mano, mais os 5 do Moisés e outros 5 que estão espalhados por aí ainda, entendeu? Muito mais do que 20 filhos, o meu pai teve mais de 20 filhos. Segundo ele, era um número bem maior, que eu conheci 28 filhos, que eu conheci, muitos filhos, né? Ou seja, esta era uma ordem de Deus, era uma bênção de Deus. Deus havia dado esta ordem para o ser humano. Deus tinha dito o seguinte para eles: procriem. E aqui já vem um ensinamento para nós. O pecado original não tem nada que ver com a relação sexual. Porque tão logo Deus cria o casal, Deus disse para eles procriarem. Esta era uma bênção de Deus. Ou seja, o relacionamento sexual dentro do matrimônio, dentro do casamento, na ótica de Deus, é uma bênção. Não tem nada que ver com o pecado original. Verdades do texto bíblico que nós lemos, nos versículos 27 e 28. O homem foi criado para ser o dominante da terra. Tudo precisava estar sujeito ao homem. Ele deveria ter o domínio completo. E Deus queria, sim, que eles se multiplicassem. Claro, gerassem descendentes, enchessem a terra, que tivessem muitos filhos. E assim, eles deveriam viver em família, em comunidade. Esta foi a primeira bênção que Deus havia dado ao ser humano. Mas qual era o propósito de Deus pedir para Adão e Eva gerarem descendentes, terem muitos filhos e encherem a terra? Qual era o propósito? Hein? Para dar mais trabalho, para poder ter mais mãos para o trabalho do cultivo lá do Jardim do Éden. O livro A Verdade sobre os Anjos, e eu recomendo este livro para quem quiser ter uma excelente leitura. O livro A Verdade sobre os Anjos, na página 48, diz assim: Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, gravem estas duas palavrinhas, elas vão se repetir lá na frente para o nosso entendimento, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Deus havia criado Adão e Eva para repovoar o céu. Era este o propósito de Deus. Deus não somente queria que eles se multiplicassem, porque Deus queria que eles estivessem vivendo com Ele também no ambiente celestial.
Era somente este o propósito de Deus. Mas há uma informação que ela é preciosa para todos nós neste momento de leitura. Voltem os seus olhares novamente para o verso 15 do capítulo 2. Volte lá, por favor. Capítulo 2 do livro do Gênesis e o versículo 15. Diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o que mesmo? Para o cultivar e guardar. O que é cultivar? Me ajudem aí. O que é cultivar? Plantar, o que mais? Semear, o que mais? Mas Deus já não tinha plantado tudo, já não tinha semeado tudo? Qual era o propósito, então? Para cuidar. Então, Deus havia estabelecido o homem, lógico, quando eu falo homem aqui, eu estou me referindo a Adão e também a Eva, no cenário do Jardim do Éden, para que eles fossem uma espécie de jardineiro. Sempre foi o propósito de Deus que os seus filhos, e a gente vai ver isso ao longo da história do povo de Israel, Deus queria que eles fossem agricultores, que eles dependessem do produto da terra, que eles dependessem da chuva, do sol, para que então a planta produzisse o alimento e ele reconhecesse que tudo vem de... A gente consegue controlar a chuva? Não, tanto é que existem alguns lugares que estão com escassez e outros estão com sobra. O ser humano não tem condições de controlar. E o sol? O ser humano tem condições de controlar o sol? Ele pode até se abrigar do sol, mas ele não tem controle sobre o sol. Deus era quem de fato dava para o ser humano, produzia para os seres humanos as necessidades que assim eles tinham. Era o propósito de Deus que eles cultivassem, que eles fossem uma espécie de jardineiro no Jardim do Éden. Mas tem uma outra palavrinha depois de cultivar. Qual é a palavrinha que aparece aí no verso 15? Guardar. Me ajudem aí. Vamos construir a linguagem da palavra guardar. De onde vem a palavra guardar? Aquilo que... Guardar é aquele que... O verbo vem de algo que está sendo guardado. E está sendo guardado, está sendo protegido. Quando a gente pensa em guardar, vem de imediato à mente guarda. E aí, o que é guarda para vocês? Proteção. Guarda, a gente pensa num guarda noturno, de um guarda municipal, num guarda rodoviário, a gente pensa em alguém que está prestes ou pronto para proteger. Agora pensem comigo. Se no Jardim do Éden, naquela ocasião, havia só Adão e Eva, guardar de quê? Guardar de quem? Há algo interessante, porque a palavra guardar, aqui no Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, é a palavra hebraica chamar. Não é chamar de chamar, tá? É a palavra hebraica, chamar. E chamar significa proteger contra um intruso. Proteger contra um intruso. Deus estava dizendo para Adão e Eva, vocês cultivem, vocês cuidem de tudo aqui, mas vocês também devem se proteger, ou proteger este ambiente aqui de um intruso. E como nós podemos entender isto? Lembra de que quando Deus terminou de criar todas as coisas, no versículo 31 do capítulo 1, Deus disse que tudo era muito bom. Se era muito bom, não tinha muito de se preocupar, mas Deus havia dado esta ordem. Há algo interessante para entendermos isso. No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 48, diz assim: tão logo Deus, através de Jesus Cristo, criou o nosso mundo e colocou Adão e Eva no jardim do Éden. O texto continua dizendo assim: Satanás. Automaticamente Deus ter criado todos e colocado Adão e Eva no jardim, o texto diz: Satanás anunciou o seu propósito de conformar à própria natureza o pai e a mãe da humanidade. Tão logo Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, o inimigo de Deus,
que já havia se rebelado no céu, colocou no seu propósito de existência imprimir a imagem dele na vida de Adão, na vida de Eva. Embora tudo, diz o livro, embora tudo que Deus houvesse criado se encontrasse na perfeição da beleza e nada parecesse faltar sobre a terra que ele criara para tornar Adão e Eva felizes, ainda assim manifestou seu grande amor por eles ao preparar-lhes um jardim especial. Uma parte do tempo deles, de Adão e Eva, deveria ser gasto na prazenteira tarefa de cuidar do jardim. O trabalho era prazeroso. Não machucava mãos, não batia martelo na ponta do dedo, não cansava, não doía costas e joelho. Não era sofrido. Uma parte do tempo Adão e Eva tinham que gastar na vida prazerosa do cuidado do jardim. Continua a leitura. Outra parte, eles deveriam gastar recebendo a visita dos anjos, ouvindo suas instruções e estando em feliz meditação. Olha como era a vida de Adão e Eva. Suas atividades não eram cansativas, antes eram agradáveis e revigorantes. Santos anjos deram instruções a Adão e Eva no tocante às suas atividades, mas também lhes falaram acerca da rebelião e queda de Satanás. O homem deveria ser testado e provado. Lembra que a gente falou disso agora há pouco? Ele deveria ser testado e provado. Se suportasse a prova divina e permanecesse leal e fiel depois desta primeira prova, não deveria ser afligido por contínua tentação. Antes, seria exaltado a uma posição igual à dos anjos, revestidos da imortalidade. Se Adão e Eva, o texto está dizendo para a gente, tivessem resistido àquela primeira tentação, não iam acontecer muitas outras. Eles não estariam em tentação até o dia de hoje. O comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma prova de fidelidade. Era um teste do exercício da liberdade de escolha. Eles não passariam por aflições contínuas da tentação. Voltemos ao Gênesis, no capítulo 3, mas agora no versículo 6. E olha só o que aconteceu. Mas, diz o texto bíblico, vendo a mulher que a árvore era? Me ajudem a entender esse texto. Como que era a árvore? Boa para o quê? Quantas árvores Deus tinha criado naquele lugar? Muitas, muitas. Quantas eram boas para se comer? E o que Eva estava vendo naquela árvore? Uma condição de boa para se comer. Em nenhum momento Deus havia dito que aquela árvore não fosse boa para comer. Deus apenas havia dito que daquela árvore não se deveria comer. Eva criou uma necessidade que não existia. Seguindo o texto. Árvore agradável aos olhos. Quantas árvores eram belas? Todas. Todas. Vocês já viram uma mangueira carregada de mangas? De vez, assim, a manga é como se ela estivesse já madura. Já viram? Um pessegueiro carregado de pêssegos. Uma macieira. Gente, já viu uma videira carregada? Já viram? Por aqui tem, né? Por aqui tem. Eu tive o privilégio de ir para uma região lá no sul do Brasil, a região de Gramados. E nós fomos a uma plantação de uvas. E tinha todos os tipos de uvas lá. E assim, até onde os olhos alcançavam, você via cachos de uvas pendurados. Muito bonito. Árvore agradável aos olhos.
Não tinha nada que não fosse agradável aos olhos. Afinal de contas, agora há pouco eu recitei o verso 31, dizendo que quando Deus terminou de criar todas as coisas, ele havia dito que tudo era muito bom. E por fim, o verso diz: e árvore desejável para dar entendimento. Quanto de entendimento Eva de fato precisava? A Bíblia diz que eles haviam sido criados perfeitos, 100% da sua capacidade. E Eva ainda achou que poderia ter um pouquinho mais. A Bíblia diz que Eva tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. E este foi o pecado. Este foi o pecado. Pecaram. E ao pecar, imediatamente Deus interrompeu as bênçãos que havia preparado para eles. Certo? Sim? Em partes. Em partes. Porque olha só, a Bíblia quando descreve este cenário, e eu quero te levar à leitura do capítulo 3 ainda, os versículos 16 a 19, a Bíblia diz assim: e a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos. Ela não sofria na gravidez. Com dor você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Já começou o problema aí, né? Eu acho que esse problema se estendeu até hoje, né? Qual mulher que gosta de ser governada pelo marido? Tem alguma aqui? Pensei que todas iam levantar a mão dizendo, eu aqui gosto, né? Vamos continuar. Versículo seguinte, 17. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Verso 19. No suor do teu rosto comerás o seu pão, até que voltes à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó você voltará. Tudo mudou. Mas Deus não retirou do homem a condição de se multiplicar. Deus não retira esta bênção do ser humano. Eu tive o privilégio de ter 2 filhos, o Estevão, meu primogênito, que está ali atrás, e a Geórgia, que está lá em Dallas. 2 filhos. O senhor teve 8. Lá atrás, juntando 2 amigos ali, dá 10. E quantos outros não tiveram os seus, né? 4 ali, 4 do lado de lá, 3 do lado de cá, uns aqui que vai ter mais uns 2, 3 ainda, né? Para completar a família, e assim vai, né? Deus não retirou do ser humano a bênção da multiplicação. Embora o homem não cumprisse o ideal primário de Deus, ainda assim, Deus criou caminhos para que seus planos continuassem aqui na terra. Este era o início de tudo. E todo este cenário que envolve este aspecto, que a gente vê no cenário ali do Gênesis, que envolve de forma especial os capítulos 1, 2, 3, serve como pano de fundo para todo o cenário que a história vai registrando. E é interessante que tudo isso também serve de cenário para um dos versos mais importantes do livro do Apocalipse. Me ajudem aí. Qual seria o verso, o capítulo e o verso mais importante quando se refere ao grande conflito no livro do Apocalipse? Qual seria o verso? Qual seria o capítulo? Vamos diminuir um pouco. Vamos lá para o capítulo 12, então. E qual seria o verso do capítulo 12? Vamos ver? Qual seria o verso? Vamos para o 17 e você vai entender o cenário. A Bíblia diz assim para nós: o dragão ficou irado contra quem? Contra a mulher.
e ele foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas são as figuras que são vistas lá no Gênesis e em toda a história da humanidade até os nossos dias. E esta figura se repetirá em cada uma das situações vividas ainda na Terra. Quais são os personagens que nós temos ali? Primeiro é o dragão. O que é que o dragão faz? O dragão é o indivíduo que persegue. Ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. É ele que causa danos. Também é chamado de o pai da mentira. É o dragão que propõe cenários alternativos, que às vezes, como foi lá no Éden, parecidos com o que Deus está dizendo. Mas lá no fundo, na essência, nunca foi o que Deus disse. E a gente vê isto, às vezes, sendo ocupado aqui, pelos púlpitos por aí, por pessoas que se levantam dizendo serem líderes, pastores, até mesmo usando a Bíblia, porém distorcendo o contexto e o propósito de Deus. É o dragão que apresenta estes pontos parecidos. É o dragão também que é chamado de o filho da perdição. E para completar, é o dragão o único ser, junto com seus anjos, que neste exato momento, que vivem e que estão perdidos para sempre. Este é o cenário do dragão. Ele faz dos seus artifícios no propósito de frustrar os planos de Deus. Como assim ele conseguiu fazer lá no Éden, ele tenta fazer também aqui na Terra, usando as suas distrações. Lá no Éden, ele desviou o casal do ideal de Deus. Quando Deus havia estabelecido o povo dele aqui na Terra, o dragão foi quem criou um cenário ao redor, seduzindo e conduzindo aquele povo para se aproximar dos pagãos daqueles dias. E assim eles questionaram a liberdade recebida. Quando no cumprimento da profecia foi Satanás que cegou os religiosos para que estes não se importassem nem com o evento, nem com o indivíduo que era tão esperado. Depois do dragão, nós vemos um outro personagem no versículo 17, a mulher. Quem é a mulher? Me ajudem aí. Quem é a mulher? A igreja. Lá no livro de Isaías, no capítulo 54, diz que a mulher é a igreja de Deus, o objeto do cuidado de Deus aqui na terra, a menina dos olhos de Deus aqui na terra. No cenário histórico, a mulher é representada pelo povo de Israel. Também é representada pela igreja cristã. E hoje, quem é a mulher? Que igreja? Qual igreja? Qual igreja? Qual que é a igreja remanescente que guarda os mandamentos? Qual é a igreja? Amém, meu irmão, é isso mesmo. Com a Bíblia aberta, eu tenho liberdade e ousadia para dizer que a mulher da profecia bíblica, com a Bíblia aberta dentro dos ensinamentos da palavra de Deus, é a igreja adventista do sétimo dia. Eu não estou falando do ambiente em que um ou outro se desvirtua disto. Eu estou falando isso com o propósito de Deus. São aqueles que permaneceram no ideal de Deus. Deus sempre teve o seu povo desde o começo e sempre o terá até o fim. E você não precisa ter vergonha e nem medo de dizer isto. Então a mulher hoje cumpre-se de forma especial. E o restante da semente, quem é? Quem é? Vocês estão tímidos, né? O remanescente é o povo especial de Deus. São os seus representantes aqui na terra. São aqueles que cumprem a missão dos céus aqui na terra. É por esta razão que estes são objeto do ódio do dragão. É por isso que o inimigo o persegue. Embora Deus proteja de forma especial
No final, Deus salva este povo, mas enquanto este povo viver aqui nesta terra, será objeto do ódio, da ira do dragão. E os mandamentos? Quem são os mandamentos? Porque olha só, nós vimos o dragão perseguindo a mulher tendo os seus descendentes, já chegamos a estes. E diz que estes são aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. O que são ou quem são os mandamentos? Me ajudem aí. Quais são eles? Testemunho de Jesus, o que mais? Quais são os mandamentos? Nós não precisamos ter receio de dizer o que são os 10 mandamentos. O povo lá fora está dizendo quais são e, na verdade, não são. O remanescente fiel guarda os mandamentos de Deus porque sabe que é amado por Deus. E, por fim, é conveniente guardar os mandamentos como resposta a este amor. Sabem que estes mandamentos não salvam, mas representa a sua resposta pelo amor e pela salvação recebida. Deus, na realidade, é que acaba mantendo todas as coisas, mas ele deixou a sua lei e ele reivindica, sim, a sua obediência. Os mandamentos de Deus é a sua palavra, é a descrição das coisas que estão relacionadas com a vontade de Deus e não tem nada a ver com o aspecto histórico, e sim com o caráter de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala dos mandamentos, lá no livro de Romanos, fala que a lei é santa e os mandamentos são o quê? Santos, justos e bons. E quando nós mergulhamos no cenário da Bíblia, nós encontramos explicações claras dizendo que quem somente é santo? Deus. Quem somente é justo? Deus. E quem somente é bom? Logo, o mandamento é um transcrito do caráter de Deus. É um transcrito do caráter de Deus. E se o caráter de Deus não muda, os seus mandamentos nunca mudaram, não mudarão. Sempre serão os mandamentos de Deus. É através dos mandamentos de Deus que nós entendemos tudo aquilo que é funcional com aquilo que é disfuncional. Tudo que é funcional e aprovado por Deus está linkado aos mandamentos de Deus. E tudo aquilo que está fora dos mandamentos de Deus é disfuncional no seu propósito. Os mandamentos de Deus, os seus 10 mandamentos, não são um capricho, mas sim a revelação daquilo que Deus espera do seu povo aqui no ambiente desta terra. Então nós vemos claramente que nós temos agora, olha, o dragão, a mulher, os descendentes, os mandamentos e depois aquele que dá testemunho, que é chamado de testemunho de... E quem é Jesus? Quem é Jesus? O nosso Salvador. Quem mais? Quem é Jesus? Nosso Deus. Quem mais? Quem é Jesus? Quem morreu por nós? O nosso Criador. Tudo começa com Ele, tudo termina com Ele. Jesus é o Criador. É aquele que propôs ao Pai resgatar a espécie caída. Foi Ele quem sacrificou o primeiro cordeiro com Adão e Eva. Foi Ele quem caminhou com Enoque. Foi Ele que desenvolveu amizade com Abraão. Foi Ele que tomou fôlego, respirou fundo e assumiu a forma humana. Ele nasceu aqui. A Bíblia diz que ele obedeceu e obedeceu até a morte e morte de cruz. Foi ele que ajudou e mostrou o Pai em cada um de seus gestos, em cada uma de suas pausas, em cada uma de suas palavras. Mas foi ele também quem bebeu o cálice até a plenitude, consumando assim com o sacrifício de ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cada história de fé, cada ato dos filhos de Deus ao longo da história ilustram bem,
se encontram neste cenário, nessas figuras que é apresentada no cenário do Jardim do Éden e também no cenário do Apocalipse. Quando nós vamos, por exemplo, para a história dos jovens hebreus que foram jogados na fornalha, se você parar e começar a tentar mostrar cada uma dessas figuras, você vai encontrar todas elas. Em cada uma das outras histórias de fé que a Bíblia apresenta, temos todas estas figuras, cada uma das suas lutas, provações, vitórias ou quedas, você vai encontrar também cada uma destas figuras no cenário de sua vida. E o que sobra no cenário todo? Voltemos ao livro do Gênesis, lá no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Os versículos são os versos 22, 23 e 24, que diz assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Parem por aí. No momento em que a serpente discutia com a mulher, ela disse isso para Eva? Sim, sim, pode ler lá, o versículo 5 vai dizer isso, um pouquinho antes até. Ela vai dizer: pois Deus bem sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, se abrirão os olhos e vocês serão o quê? Conhecedores do bem e do mal. E Deus aqui diz assim: visto que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, é preciso impedir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Quando o homem pecou, Deus teve que retirar o propósito da vida eterna dele. Sim, sim. E a gente vai entender o propósito disto. Continuemos. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho, e nós conhecemos o cenário. Se o homem comesse da árvore da vida, a condição de caído permaneceria para sempre. E Deus não podia de forma nenhuma permitir que isto fosse possível para a realidade humana. A Bíblia diz claramente que Deus coloca anjos agora protegendo o jardim e expulsa Adão e Eva. E eles vão viver noutro cenário que não aquele que Deus havia criado a princípio. O que é que Deus prometeu fazer? Vamos ver? Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Vocês me ajudem na leitura, por favor. Fiquem atentos ao texto bíblico. Os detalhes são importantíssimos. Versículos 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou o quê? A santa cidade, cujo nome era? Que fazia o quê? Que descia do céu, da parte de quem? A qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha, não é isso que está dizendo aí o verso? Tinha uma muralha, como era a muralha? Grande e alta, com 12 portões, e assim vai descrevendo a condição da muralha. Pula agora para o verso 25. Verso 25. Os seus portões jamais se fecharão. Não é isso que está dizendo aí? Pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então vem o verso 1 do capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio
da água da vida. Brilhante como que sai da onde? E de quem mais? No meio da praça da cidade. Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Diz assim: nela nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá mais noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E me ajudem aí. O que é que tem na Cidade Santa, do lado do rio da água da vida? A árvore da vida. A mesma que Deus disse que deveria ser guardada para que o mal não permanecesse para sempre. Deus devolverá a árvore da vida para os céus. Deus devolverá. No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 49, tem um pequenino trecho que diz assim: os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e os seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Os planos de Deus, ainda que frustrados inicialmente pela condição de escolha de Adão e Eva, nunca foram alterados. Nunca mudaram. Deus continua ainda com o seu propósito de preencher os lugares vagos dos anjos caídos pelos redimidos. E o que é que você e eu precisamos entender e saber? Você pode deixar tudo o que eu falei nessa noite, mas você não pode, de forma nenhuma, esquecer o que eu vou falar de agora em diante. Por isso eu te convido para ir comigo ao livro do Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ler 2 versinhos apenas, o versículo 6 e o versículo 7, que dizem assim para a gente: então o anjo me disse para João, estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou os seus anjos, ou melhor, o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E vem o versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus tem um povo e um plano para eles. Nunca alterou o seu plano. Nunca vai alterar o seu plano. E você precisa desejar fazer parte do plano dos céus. Hoje, a tua oração precisa ser assim: Deus, se o Senhor estava procurando alguém para ocupar a vaga de um dos anjos caídos, nesta noite o Senhor escolheu a mim. Eu quero fazer parte. Eu quero ocupar esta vaga. Já deixa esta vaguinha reservada, porque esta é minha. Nós não podemos escolher pelos outros. Eu tenho dito isto em algumas situações. Eu não posso forçar ninguém a viver um cenário com Deus, mas eu posso escolher estar vivendo o cenário de Deus. O meu sincero desejo é que você, nesta noite, tenha entendido que o propósito de Deus lá no Éden era repovoar o céu com aqueles que ele tinha criado. Hoje, o propósito de Deus é repovoar o céu por aquele que quer ser redimido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Você vai ouvir uma mensagem musical agora. E enquanto você estiver ouvindo esta mensagem, eu quero te desafiar a fazer uma conexão, uma sintonia completa com Deus.
Você aqui na igreja e você que está acompanhando aí em casa também pela internet. Fazer essa sintonia dizendo para Deus: Senhor, eu quero. Eu sei das minhas limitações, eu sei do meu fracasso, eu sei da minha fragilidade, eu sei da minha pequenez, mas o seu propósito não alterou, não mudou. E eu quero que se cumpra o teu propósito na minha vida. Se você estiver assim orando e sentir que é o momento de você ficar em pé, como manifestação da sua entrega, da sua decisão, enquanto o nosso irmão estiver cantando, você fica em pé, fica em oração. E assim que ele terminar a canção, eu vou orar por você, vou orar por mim também. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai bondoso, somos gratos porque mais uma vez a Tua palavra traz-nos a informação de que os Teus planos de salvação continuam abertos. Jesus ainda não voltou, mas breve virá. E obrigado, Senhor, porque ao vir, Jesus virá para coroar a fé de cada um de nós, a expectativa, a confiança da vida nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque ao criar a humanidade, o Senhor permitiu, pelo poder da Tua palavra, o privilégio que nós temos de conhecer o Teu plano de salvação. Logo, logo, o Teu propósito de repovoar o céu vai se cumprir na realidade de cada um dos Seus filhos que estiver aguardando. E nesta noite, estes Teus filhos, estas Tuas filhas, que o Senhor conhece muito bem, o íntimo, e o porquê levantaram, porquê se manifestaram, dizendo que querem fazer parte destes redimidos, que querem ocupar estes lugares que o Senhor Jesus foi preparar. Pedimos a Deus que de forma especial o Senhor cele esta decisão no coração de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Se porventura há algo na nossa vida, ó Pai, que ainda nos causa dor, que nos preocupa, que nos angustia, e que é do Teu propósito nos livrar, nos libertar, quem sabe curar, quem sabe transformar, que o Senhor faça isso para solidificar ainda a fé de cada um de nós. Pai grandioso, ao voltarmos para os nossos lares, pedimos que o Senhor nos conduza, guardados, protegidos, iluminados por Ti, e que amanhã, ao retornarmos para este santo e bom lugar, sintamos a Tua presença, sintamos o Teu cuidado, e que o Senhor fale mais uma vez com cada um de nós. Pai bondoso, ali do ladinho foi preparado um lanche para celebrarmos esta amizade, este carinho e esse momento em família espiritual. Que o Senhor abençoe, que o Senhor permita que em cada mesa aqui sempre tenha este alimento e que sejamos também gratos e compartilhemos com aqueles que não têm. Continue alimentando-nos, receba a nossa entrega desta noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.